Hoje nós vamos, o pastor Adriano, só trazendo um pouco dessa memória, dessa palavra, do início dessas ministrações. O pastor Adriano, ele explicou a questão da santidade e o que é santidade. Né? Nós somos aquele povo escolhido, fomos escolhidos, separados, santidade, santos. Ele trouxe a referência, sede santos, como eu sou santo. Então, queridos, santidade é para nós. Santidade não está longe, é um mito, isso é um mito, achar que santidade está longe de nós. Santidade foi liberada para vivermos. Amém, povo santo? Então, santidade é esse local, essa transposição, essa transição. O Senhor nos relocou para esse lugar separado, para nós vivermos, sermos referência dessa santidade. Então, Adriano, ele trouxe todo esse percurso sobre santidade. Você pode ver lá no YouTube. Cecília também ministrou aqui a respeito da santidade. E a palavra que ela deixou assim, o registro foi: nós precisamos desejar a santidade. A santidade, ela precisa ser um desejo. Isso, Jesus, sabe? Me vestiu de uma forma maravilhosa. Então, é necessário. E hoje nós vamos mergulhar, continuar. Nós vamos falar e nós vamos entender que santidade não é um remédio, não é uma receita pronta. Santidade é um processo. E esse processo, essa jornada, vai precisar que nós conheçamos. Então, a santidade hoje, nós vamos mergulhar numa jornada de conhecimento. Para a gente chegar, porque a santidade, como eu já disse, santidade é um processo, não é uma receita pronta, que nós hoje chegamos e pum, não. É um processo. Lembrando que Deus, ele falou comigo a respeito da graça, falando exatamente sobre santidade. E aí o Senhor, ele disse assim a mim: a graça, ela vem para nos despir da humanidade. Se não, para que a graça valeria se eu não fosse tão humano? A graça, ela me apresenta o divino. Então, eu preciso me despir do que me torna muito humano, muito carne, muito visível. E eu preciso apresentar o que é divino. Então, a graça, ela vem exatamente para me tornar mais divino. E Adriano até trouxe isso também, que a santidade nos torna... deixa eu ver aqui, que eu anotei aqui. Eu já anotei da semana passada, está aqui. A santidade nos torna naturalmente divinos. Entre aspas, Adriano Silva. Então, queridos, é isso o propósito da gente viver a santidade. Mas é preciso conhecer. Senão a gente vai reproduzir. E crente, e aqueles que foram escolhidos, nós não vamos comer migalhas. Nós vamos nos aprofundar naquilo que Deus, ele diz. Amém? Então, estamos em uma jornada e essa busca, ela precisa ser contínua. Até também foi trazido, santidade é continuidade. Santidade não é estagnação, não é eu conhecer, pronto, estou salvo, acabou-se, não. Vamos viver um processo agora, queridos. Você vai conhecer o que é esse lugar de santidade. Você vai conhecer o bônus e o que você vai encarar nesse processo de santidade, porque a gente colide com muitas coisas, e principalmente com nós mesmos. O processo de santidade nos faz olhar para nós. Então, quando a gente estiver ministrando, quando a gente estiver falando sobre santidade, não olhe para o outro, olhe para você. A santidade, ela colide comigo mesma. Ela colide com você mesmo. Não tem nada a ver com o outro. Nesse momento é você e a ação do Espírito Santo. Então, a santidade, ela vai ter a parada obrigatória no conhecimento. É parada obrigatória no conhecimento. Sem santidade não há avanço. Sem conhecimento, não há avanço na santidade. Não tem como. Então, nós estamos aqui hoje para abraçar essa jornada. Nós estamos aqui hoje para definitivamente conhecermos
os caminhos, ou seja, os passos, melhor dizendo, porque o caminho é um, mas os passos que nós devemos dar calçados desse conhecimento. Cada passo, cada vitória, querido. Cada passo é um largar do meu eu. Isso precisa ser muito bem gerenciado pelo Espírito Santo. Porque quem faz esse gerenciamento é o Espírito Santo. Por isso que não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Então, quem abraça a santidade ama a verdade. Quem abraça esse processo ama a verdade, expõe a verdade e se apropria, se aprofunda cada vez mais nessa verdade, buscando o conhecimento. Amém? Então, lá em João 8:31, no versículo 31, eu vou ler aqui para vocês, mas a gente vai ficar de pé daqui a pouco. Mas só dando uma voltinha, porque a gente conhece bem, conhece? Será que a gente conhece bem esse versículo? A gente conhece de ouvir falar de reprodução ou de vivência. É esse confronto que a gente vai ter hoje. A gente conhece o João 8:32, por ouvir dizer, por reprodução ou por vivência. Vamos olhar para a gente hoje e descobrir isso. João 8:31, porque começa no 31. Aí diz assim, ó. E Jesus falou aos judeus que creram nele. Vocês são segura essa palavra, verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra. Aí vem, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O Senhor, Ele quer dizer, vamos trabalhar esse aprofundamento. E conhecerão a verdade, e a verdade os santificará. Libertação é santificação. Cada vez mais que nos aprofundamos, queridos, cada vez mais que uma raiz é retirada de nós, chega, eu me arrepiei todinha aqui. Cada vez que uma raiz é tirada, você está tendo ali um processo de santificação sendo alinhado na sua vida. E será que nós temos vivido? Vamos nos aprofundar mais um pouco, agora vamos ficar de pé. E vamos ler lá em 2 Pedro. Por favor, os universitários que estão aqui me ajudem, porque eu tenho trocado o versículo. Eu tenho trocado, mas Deus é bom, porque a palavra está dentro. Amém? Então vamos ler lá em 2 Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro. Capítulo 1, eu vou ler aqui nessa versão aqui, 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do 2 Pedro 1, a partir do versículo 3. Amém? Você que está em casa também, dá glória a Deus aí, não fica parado não. O poder que está saindo daqui, está sendo liberado para aquele que quer conhecer. 2 Pedro, no capítulo 2, capítulo 1, verso 3. A gente vai ler do verso 3 ao verso 9, ao verso 8. Amém? O poder de Deus nos tem dado tudo, diga tudo. Tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou. Olha aí, santos chamados, para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso, a intenção de Deus. Ele fez isso para que por meio desses dons nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina, da sua santidade. Tomar parte nessa posição, tá? Continua. Por isso mesmo, façam todo o possível para juntar à bondade a fé que vocês têm.
a bondade, juntem o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, juntem a perseverança. E a perseverança, a devoção a Deus. A essa devoção, juntem a amizade cristã. E a amizade cristã, juntem o amor. Pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Paizinho querido, nós amamos o Senhor, nós agradecemos a Ti por essa palavra. Nós agradecemos a Ti por esse momento que nós podemos, Senhor Deus, nos ajuntar. E nós podemos falar o quanto o Senhor é bom. Pai, no nome de Jesus, libera nessa noite conhecimento, Senhor Deus. O conhecimento necessário para a próxima etapa que o Senhor nos dirigiu à santidade, Pai querido. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, queridos. Deus é bom. E aí nós podemos observar nessa passagem que a gente vê o processo que começa por meio do conhecimento. Aí vem o chamado de Deus. Aí Deus diz assim, o chamado de Deus, aí vem, né, a salvação, nós encontramos Jesus. E nesse caminho agora, o que é que eu faço? Nesse caminho, queridos, nós somos direcionados a nos aprofundarmos no conhecimento de quem Deus é, de quem é o nosso inimigo e de quem nós somos. Esse conhecimento sendo operante dentro de nós e através de nós, nós chegaremos a cada etapa que a santidade, ela pede que cheguemos. Chegaremos a um ponto em que não precisaremos sim quando Jesus voltar. Mas enquanto isso, nós não fechamos a santidade, nós construímos um caminho em santidade. A gente não fecha, não, eu já estou santo, sim, porque fui separado. Mas a santidade, ela é uma construção, ela é um processo, ela me puxa. Pensa você sendo puxado cada vez mais. Eu estou aqui e tem lá a linha do mundo que eu vivia, né? E tem aqui tem o Senhor Jesus e os anjos dele. O que é que a santidade faz? A partir do momento em que eu me aprofundo em conhecimento, eu me achego mais a Deus. Eu me achego mais nesse lugar de santidade. Eu me achego, e o término disso, queridos, vai ser o nosso momento lá em cima com Ele. Quando Jesus vier assim, tu é meu agora. O mundo não tem mais poder, mas muitas vezes nós damos poder para que o inimigo, o mundo, ele nos trague. Ele nos coloque de volta nessa linha. Não, queridos, nós já passamos dessa linha, aleluia. Porque Jesus, Deus amou tanto que entregou Jesus. E aí a santidade, ela chegou. Ela nos agraciou, ela nos abraçou. Glória a Deus. Então, qual é a nossa tarefa nesse tempo, queridos? É cada vez nos aprofundarmos. Conhecer a verdade, para que a verdade, ela nos liberte. Para que a verdade, ela nos santifique. Aleluia. Então, se não há santidade, o contrário de santidade é perversidade. Se não há santidade, há perversidade. E o que é que a perversidade é? É a nossa tendência maligna. É a nossa tendência, a raiz, a contaminação do nosso DNA celestial. Então, se não somos levados para a santidade, somos tragados pela perversidade. Essa contaminação é a nossa essência, porque nós fomos gerados, pensados por Deus, trazidos a esse mundo para sermos adoradores. A nossa criação, o nosso Criador, Ele nos fez para esse lugar de santidade, de adoração junto a Ele. Mas fomos corrompidos, a nossa carne, ela quis prazer.
A nossa carne, ela se desviou. E o problema está aí. Então, queridos, se não houver santidade, seremos tragados pela perversidade, pela nossa carne. Por isso que eu digo, olhe para você nesse momento. É o momento de você olhar para você, deixa o outro de lado. Deixe painho, deixe maninha, deixe meu irmão, deixe meu marido, deixe minha esposa. É o momento de você olhar para você. Deus dirige a palavra a você. E aí nós vimos lá em 2 Pedro, qual era a intenção de Deus. Deus, Ele em nenhum momento esconde de nós a intenção desse lugar de santidade. Deus, Ele quer que Deus, Ele deu esse pedaço, esse suporte, vamos dizer assim, de conhecimento, porque Deus, Ele tinha uma intenção para nós. A intenção dEle desde o início, antes mesmo de nós sermos gerados, Deus já tinha uma intenção para as nossas vidas. E aí, mas Deus, Ele, em sua palavra, Ele cada vez mais deixa isso claro, para quem se aprofunda, para quem quer conhecer, para quem quer sair dessa raiz maldita, vai se aprofundar, e Deus, Ele vai dirigir em sua palavra a resposta. E aí a intenção de Deus é fazer essa limpeza. Deus, Ele quer, porque não há como nós chegarmos a esse lugar, estarmos nesse processo. E eu vou falar muito assim para a gente entender mesmo. Imundos, sujos do pecado. Deus, Ele não quer, não é isso. E quem é que vai nos limpar? Jesus Cristo, que derramou seu sangue, Ele nos limpou. Nós cheiramos ao sangue de Cristo, ao sangue do Cordeiro. E esse sangue, queridos, que foi derramado por Ele, e hoje nós cheiramos a esse sangue, cada vez mais Ele nos tira, é uma aversão. O nosso cheiro causa uma aversão ao mundo. E glória a Deus por isso. Mas ao mesmo tempo, queridos, Ele nos atrai, aqueles que Deus, Ele escolhe. Ele nos atrai aquelas pessoas que querem viver esse amor. Aquelas pessoas que estão sedentas, que estão cansadas desse mundo, que estão feridas. Nós somos o sangue de Jesus que foi derramado em mim e você, é o remédio, é o antídoto para essas pessoas, através do amor de Deus. Assim como fomos resgatados para vivermos esse lugar de santidade, essa posição de santidade de santos, assim também o Senhor usa-nos para sermos esses atrativos, essa luz, como a palavra diz, luz e sal. Nós temos sabor e cheiro de santidade, aleluia. Ou deveríamos ter, gente. Nós precisamos ser muito sinceros. Nós precisamos. Então, a intenção de Deus nessa limpeza espiritual é que tomássemos parte na sua natureza divina, sermos expressão de santidade. Essa é a intenção de Deus, não tem segredo. Talvez você possa estar ouvindo aí, ou em casa, ou aqui nos arredores, nossos vizinhos aqui, que tenho certeza que escutam essa palavra maravilhosa. Você pode, mas a pastora fala isso toda vez. Queridos, porque não tem outro caminho. Não tem outra palavra, não é invenção. Não é invenção, a palavra é essa. Nós lemos aqui no Salmo 84, o reto caminho que nos leva a Deus. O reto caminho de Deus não tem desvios em palavras, não. A palavra de Deus é uma direção, é isso. Glória a Deus, é essa palavra. Mas talvez, sabe por que martele em nós? Porque não estamos praticando essa palavra. Porque a palavra, ela não precisa, a palavra praticada, a palavra revelada, ela precisa ser praticada. E talvez estamos guardando esse conhecimento na caixa do descaso. Estamos deixando muitas vezes de viver tantas coisas, porque nós conhecemos, porque o outro reproduz. Nós conhecemos porque o outro diz, mas nós não somos atraídos a viver esse conhecimento. Mas por que será? Será algo espiritual? Será a minha acomodação mesmo? Tá bom para mim sentar no banco e ficar aqui. Eu não preciso fazer esforço.
mas também você, infelizmente, não vai provar do sabor do céu. Você também não vai experimentar das ações que o Espírito Santo, ele libera. Você vai todos os domingos, todos os cultos, marcar presença aqui. Mas você não vai experimentar da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Porque experimentar é ter experiências. É ter experiências. E nós fomos criados. Estamos aqui hoje. Você na etapa que você está, eu na etapa que estou, que cheguei, porque temos experimentados o sabor do céu aqui na terra. Aleluia! Então, queridos, precisamos ser essa expressão de santidade. Precisamos, de fato, produzir conhecimento. Nós precisamos produzir. Eu estou falando em você. Nós falamos sobre os frutos. E os frutos, a santidade, ela acompanha. Os frutos acompanham a santidade. E aí eu pergunto a você, para que temos buscado conhecimento? Para que temos buscado conhecimento? Esse conhecimento, ele tem produzido algo em você? Esse conhecimento, porque conhecimento ele precisa produzir frutos. Porque é trazer à existência a palavra de Deus. Temos produzido frutos? Para que temos conhecido tanto? Olha para a tua vida. Eu chorei tanto hoje, me lembrei da pastora Érica. Chorei tanto, Adriana não chegou no quarto, estava com o olho desse tamanho vermelho. Porque eu sou muito grata a Deus pela vida da pastora Érica. Eu vi a postagem dela ensinando, e o amor dela, gente, isso é tão verdadeiro, que vocês não têm ideia, só que a gente sabe que está junto. Com qual é o amor. E eu vou dizer o que eu sempre digo aqui, nesse lugar, aqui, na comunidade evangélica Proclamai, não é retido conhecimento. Nesse lugar não é retido conhecimento. Porque o que mais nós queremos e desejamos aqui é fazer líderes para voar. Assim como a pastora Érica fez na minha vida, na vida de Adriano e na vida de muitos que estão aqui, ela deseja com cada um de nós. Então, o que será que o conhecimento ele tem produzido em nós? E o que será? E por que nós temos buscado conhecimento? Qual tem sido a ação desse conhecimento na tua vida e na minha vida? E aí eu chorei de gratidão hoje. Porque Deus me trouxe à memória tudo assim. Ó, Deus me trouxe à memória os estágios que eu passei. Porque não é fácil não. Santidade não é você deitar. Não, não é isso. Santidade, ela vai trazer confronto. Por isso que é confronto comigo. Por isso que eu digo, olhe para você. Olhe para você. Quando você se vê confrontado, você permita que o Espírito Santo ele te dirija para esse lugar de santidade. E glorifica a Deus. Porque Deus, ele está muito interessado na tua vida. Então, permita-se ser confrontado com a verdade. Com esse conhecimento. Para que você prospere, para que Deus ele faça você voar como uma águia. Que é isso que nós temos experimentado. É isso. Talvez você não experimentou, porque você não está deixando que isso, você não está permitindo que isso cresça. Então nós estamos aqui hoje, no nome de Jesus, alinhados ao Espírito Santo para destravar isso em nossas vidas, em nome de Jesus. E aí, nós vamos, diante desse, a gente colocou essas perguntas aí para você pensar. O conhecimento, ele não pode te estagnar. E aí, Deus me levou a dois extremos a respeito do conhecimento. O conhecimento tem aquele momento, aquele estado de conhecimento que eu não quero mais saber. Eu estou salva, amém, glória a Deus, não tenho mais nada para fazer. E aí Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, diz: meu povo perece por causa de conhecimento. E o pior não é nada. É que nós estamos rejeitando o conhecimento de Deus. Não é nosso, não. O conhecimento que nós estamos rejeitando não é o nosso conhecimento.
É o conhecimento que Deus liberou a respeito dele, a respeito de você e a respeito de quem é o nosso inimigo. E nós simplesmente sentamos e nos perdemos. Ou melhor, estamos destruindo a nós mesmos. Porque nós não estamos buscando. O conhecimento, queridos, é para você, não é para mim não. Eu tenho buscado. Cada um tem um propósito aqui. Cada um aqui é uma árvore frutífera. Glória a Deus. Cada um. Mas Deus, Ele tem algo específico que quer que você busque de conhecimento. E aí nós falamos lá em 2 Pedro, os dons que Ele te entregou. É específico. O meu dom é de ensinar, é cuidar. É o meu dom. Então o conhecimento ele vai ser gerado exatamente nesse ponto. E aí é minha tarefa, minha obrigação me aprofundar nisso. Não me perder na estagnação, não me perder. Não, estou salva, amém, glória, aleluia, não tenho mais nada para fazer. E aí, como eu disse, você vai ficando desmotivado. A culpa é do pastor, a culpa é da pastora, a culpa é da igreja, a culpa é daquele irmãozinho. A culpa é de todo mundo, menos sua. Por não ter se aprofundado no conhecimento que Deus ele liberou para você. Então, o primeiro extremo é esse. E o segundo extremo, queridos, é o outro ponto. Conheço a verdade, conheço, mas não pratico. Estou sendo uma bola de inflar. Só me enchendo de conhecimento. Um dia eu estouro, gente. Conhecimento é para ser liberado. O próprio Deus fez isso. O próprio Deus entregou Jesus a sabedoria. Aleluia. O próprio Deus entregou Jesus. Aquele que detém o todo o poder, majestade. Nele estão centradas todas as coisas. Ele entregou o próprio Jesus. E aí Jesus, que era a palavra, Jesus ele veio, juntou os discípulos dele, tudo troncho. Tinha ninguém perfeito ali. Ninguém. E glória a Deus por isso. Porque a ação do Espírito Santo, ela não tinha por que Jesus descer, se todo mundo era perfeito. E aí veio Jesus, e Jesus apresentou. Porque a palavra de Deus, ela era evidência. No Antigo Testamento, estava lá a palavra de Deus. Mas Deus precisou que o seu filho fosse sacrificado para que eu e você víssemos a palavra ela sendo revelada, sendo praticada, sendo executada. Nós precisávamos ver para acreditarmos. Aleluia. É isso aí, Jesus. Nós precisávamos. Não éramos Tomé, mas precisávamos ver para que a palavra. E aí Jesus ele foi referência. Ele foi referência. Conheci. Mas lá na oração, em Mateus 6, tem a oração. Cecília até trouxe para a gente aqui, a oração. Pai nosso, que estás no céu, Pá. Aí tem uma partezinha lá, eu me identifiquei. Olhei lá para o meu tempo, voltei lá para trás. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu só conheço, mas eu não pratico. Não praticava o perdão. Não praticava. E aí aconteceu o que todo mundo já sabe, aqui, que eu já falei várias vezes. Aí Adriano me traiu. E eu tranquei meu coração. Não perdoo. Ele não merece. Mas eu orava assim, perdoa as nossas ofensas. Assim como... E o céu fechado para mim. Porque a falta de perdão fecha o céu. O céu ele se fecha se eu não perdoo. Porque eu estou querendo me colocar no lugar de Jesus. Olha só, que mancada. E aí, queridos, é fácil? Não. Mas eu preciso praticar. E a minha discipuladora me dava uns pontapés. Minha pastora Érica chegava e dizia um monte de coisa. Não alisava, estou dizendo a você que não alisava.
Quando era para alisar, ela alisava sim. Mas quando não era para chamar na real, ela chamava na real. E aí ela dizia assim: pratique o perdão. Se você nunca disser, que você continuar dizendo que não vai perdoar, realmente não vai acontecer. E aí eu tive uma prática na minha vida de todos os dias, dizer que eu perdoo. Eu perdoo. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Passaram-se 4 anos. 3 anos, mais ou menos. Até realmente o perdão, e a pastora olhou para mim e disse assim: tu perdoou mesmo, que foi exatamente no meu aconselhamento. E ela olhou assim para mim, lembro ela, o irmão Carlos e a esposa dele. Está resolvido, pastora. Ela perdoou. Vamos para outra coisa? Gente, é viver, gente. Viver a palavra, não é só conhecer, é praticar. Jesus era o próprio Deus. E ele veio e praticou a palavra. Ele disse a mim e a você que é possível. Ele sendo carne, de carne e osso, sangue e coração. Ele disse: ei, é possível sim. É possível. Vai ter dor. Vai ter sofrimento. Mas você vai sentir o sabor da santidade. Aleluia. Você vai sentir o sabor do céu. Então, queridos, a gente precisa esses 2 pontos extremos. Se nós conhecemos a verdade, a palavra, e não praticamos, nós matamos a verdade, nós matamos o sacrifício. Sabe por que é que você colocar Jesus novamente naquele lugar? Estamos de novo sacrificando Jesus. Sendo melhor, e aí lá ainda em 2 Pedro, deixa eu voltar só aqui, lá em 2 Pedro, está em 2 Pedro mesmo. 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 20 e 21, diz assim, ó: quando eu sou, presta atenção, quando eu conheço a palavra e não pratico, olha só o que Pedro diz: pois quando uma pessoa se livra dos seus caminhos pecaminosos, dos caminhos pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor Jesus, aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois se deixa emaranhar pelo pecado e se torna novamente escravo dele, fica em pior estado do que antes. Olha o 21. Seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça do que aprender a respeito dele. E depois disso, dar as costas aos mandamentos santos que lhes foram dados. E aí ele diz: se você, em outras palavras, se você conhece o Evangelho, se você conhece a palavra, se você foi trazido para esse lugar, você saiu desse lamaçal, Deus te colocou, te limpou, te purificou, te apresentou o caminho da santidade, mas você e eu, que conhecemos, não praticamos a verdade, é melhor que você não tivesse conhecido. Fortes palavras, não? Mas sem desvio, sem nananã. Porque, minha gente, a gente precisa crescer no conhecimento que Deus, Ele apresentou a mim e a você. Nós precisamos sair desse lugar miserável de escravidão. Esse lugar que só nos puxa para trás. É um passo para trás, um passo para frente e 10 para trás. Misericórdia. Misericórdia. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Não tenha vergonha de parar para corrigir. Não tenha vergonha. Isso não é retroceder. Isso é sabedoria. Não tenha vergonha de dizer: eu quero aprender de novo. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer: eu quero começar. Porque Deus não se agrada dos que retrocedem. Não dos que voltam a aprender. Não é isso que Deus diz. Então, pelo contrário, Deus vai se agradar muito se eu e você pararmos e dizer assim: Deus, me ensina tudo de novo. Me perdoa o tempo que eu desperdicei.
Mas eu estou disposto, Deus, a avançar. E eu vou dizer a você, você vai avançar de 3 em 3, de 4 em 4, você vai avançar. Porque Deus, Ele vai ver o teu coração. Mas não retroceda. Não infle e não se acomode. Se é preciso respirar para retomar, respira. Respira e retoma. Toma fôlego e retoma esse caminho, mas não retrocede, no nome de Jesus. Amém, povo santo? Louvado seja Deus. Então, esses são pontos importantes que a gente deve todos os dias. Não é hoje e amanhã, não é porque a pastora Eli está falando, não é porque a pastora Érica falou, não é porque o pastor Adriano disse que eu fui escolhido, então tá bom, tá tudo certo. Não é nada disso. Não é nada disso. Você está puxando a glória para você, e isso não é, Deus não nos ensinou isso não. Não é isso. Deus nos ensinou a apresentar a glória dele. A santidade é um meio pelo qual nós apresentamos quem é Deus aqui na terra. É isso que a santidade nos puxa. Então, e aí eu fui me lembrar, ainda nesse segundo ponto, quando a gente conhece e não pratica, até a própria ciência. Até a própria ciência aponta isso, queridos. Eu me lembrei, eu estudei muito isso, que fala de empirismo. Eu preciso praticar. O conhecimento que chegou para mim, eu preciso praticar. Andam juntos, teoria e prática. Acho que vocês já estudaram isso. Até a ciência aponta que é preciso praticar. O conhecimento, ele é revelado, ele é trazido à existência a partir da prática. Como é que eu sei que uma uva é gostosa? Não, a uva, olha, eu fiz uma mistura de sucos. Fiz, na teoria, tu vai fazer isso, mas eu nunca fiz. Eu nunca provei para saber se é bom. Não existe, eu nunca vou saber. Aí eu vou dizer a Jonas, olha, esse suco que eu fiz, misturei isso é uma delícia. Estou reproduzindo, mas eu não experimentei, Deus não quer isso. Até o passar vai ser diferente. Então, queridos, vamos voltar para esse lugar, vamos retomar a nossa linha contrária, aquele lugar que nós estávamos de reprodução, de prazer da carne. Não, porque eu tenho, porque o meu orgulho, porque eu. É tanto porque eu que nós estamos esquecendo o alvo, que é porque Ele. Não é porque eu, é porque Ele. Então precisamos voltar os nossos olhos para esse lugar de santidade. Porque nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós estamos nos preparando para Ele. E vai ter gente que vai ficar. Mas a nossa preparação é para Ele. É para Ele, é por Ele, é sobre Ele. É tudo, nós estamos nesse caminho, nós estamos no caminho por causa dEle. Tudo que aconteceu na tua vida foi por causa dEle. A transformação da tua vida, hoje você olhar para o teu inimigo não, o inimigo é um só. Mas aquela benção, e você dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. Você aliviar, porque é isso que a santidade ela apresenta, ela traz, ela te proporciona. Aleluia. Então, queridos, é tempo de a gente voltar para esse lugar. Muitas vezes nós temos, como está escrito lá em Mateus 15, no versículo 8, nós honramos o Senhor com a boca, mas estamos distantes, o coração se encontra distante de Deus. Sabe o que é isso? O que eu estou falando não está de acordo com a minha prática. Eu tenho honrado, está lá escrito. João, anota depois você lê. Está escrito João 15, no versículo 8. O nosso coração tem estado distante de Deus, porque a nossa prática não tem se alinhado com o conhecimento que chegou a mim e a você. Eu sei a Bíblia de cabo a rabo, sei a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Mas qual é a prática? Qual é o resultado dessa leitura, querido?
Qual tem sido essa leitura? O resultado dessa leitura. Talvez você tenha lido só um versículo. E a transformação e a ação, ela é tão aparente. Aleluia. A santidade se apresenta tão verdadeira. A santidade é tão apresentável. Do que eu ler o livro todo, ler de Gênesis a Apocalipse. E eu ser uma pessoa extremamente superficial. É como o Adriano trouxe aqui. Nós somos referência. Nós somos. Eu fui referência e sou. Eu digo com todas as letras. A minha referência de mulher é a minha pastora Érica. Eu não tenho referência de nenhuma outra pastora. Porque eu vivi e conheci a vida da pastora Érica. Então, ela é minha referência de mulher. Ela é minha referência de líder. É a minha pastora Érica. Eu conheço a minha pastora. Então, eu posso dizer que ela é referência para a minha vida. Se eu estou aqui nesse lugar hoje, e eu digo, minha mãe disse assim, a respeito do carro. Também, minha gente, esse carro não para a igreja? Minha mãe mora lá. Mas o pouco de tempo que ela passou, ela viu o amor que nós temos pela obra, pelo reino de Deus. E eu vou dizer uma coisa a vocês, isso foi aprendido. Isso foi aprendido. Ninguém nasce dessa forma. Ninguém nasce, a gente aprende. E a gente aprende porque a gente conhece. E a gente conhece porque nós desejamos nos aprofundar. Nós desejamos ser referência de Deus. Então, queridos, para esse momento, para esse tempo, pode vir para cá, Renato. Vamos louvar o Senhor. Para esse tempo, queridos, conhecimento não é status, não é promoção de crente. Não é para tu jogar na cara do outro que tu sabe mais ou que tu sabe menos, porque eu conheço, a palavra é assim, 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 mas a tua vida tem cruzado com o quê? Com a verdade ou com a mentira? Porque se não tem verdade, querido, tem mentira. E nós já sabemos quem é o pai da mentira. Então é muito bom a gente subir aqui no púlpito e dizer só o que muitos querem ouvir, mas a verdade do evangelho. Não queira. E aí nós temos lido o livro O Obreiro Aprovado. Renato, a gente pode cantar aquela música que a gente cantou, como é? Tua morada, que a gente cantou, minha morada, não foi? Tua morada. Só tu és santo. A gente vai cantar ela porque a gente vai adorar. A gente vai adorar, a gente vai dar glória a quem é digno de glória. E, voltando, a gente tem lido um livro que se chamou Obreiro Aprovado. E aí me chamou a atenção quando ele trouxe assim uma passagem que ele fez assim, a palavra, ela não é espada de pregador. Não é espada de pregador. Ou seja, o conhecimento que chegou não é espada para tu estar usando de forma inconsequente, sem sabedoria, para promoção de si. E aí depois ele diz assim, eu parafraseei porque eu não me lembrei, mas ele diz assim, do mesmo jeito que a espada, que esse conhecimento, ele cortou a mim, através de mim, hoje ele, peraí, deixa eu ler aqui. Por meio da palavra que foi revelada, hoje ela corta através de mim. A palavra hoje ela corta através de mim. Da mesma proporção que ela me transpassou. Aleluia. Aleluia. Isso foi tão forte. Não tem como, queridos. É a espada do Espírito, não é minha espada. É a espada do Espírito Santo de Deus. Não é a espada de pregador, é a espada transformadora. Ela transforma, ela transpassa, ela vai no meu íntimo, ela faz as modificações.
mas ela não é ferramenta para que eu me promova. Isso não existe. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Lá em Mateus, aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 17. Mateus 17, no versículo 14. Aleluia. Aleluia. O Senhor diz o seguinte, é Mateus 20, 27. Ele fala a respeito de mim e de você. A gente vai ler 27 e o 28. E ele diz assim: e quem quiser ser o primeiro, aleluia, deverá servir como um escravo. A atitude de vocês deve ser igual ao Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar a muitos. E eu quero dizer a você que santidade significa entregar-se. Santidade é santificação, é entregar-se em favor do outro. Foi isso que Jesus fez por nós. Então eu não sei qual é o seu desejo ao conhecer. Eu não sei qual é o seu desejo dentro desse lugar expansivo que é o conhecimento. Mas se o seu objetivo, se a sua intenção, se o seu desejo não for ir para o céu, você não tem feito nada. Como diz em 2 Pedro, é melhor que não tivesse conhecido. Então, queridos, eu convido você a ficar de pé. Eu convido você a glorificar o nome de Jesus, a você expressar-se nesse momento e reconhecer de fato que você chegou aonde você está por causa dele, e você irá para o lugar que ele preparou por causa dele. Aleluia! Vamos adorar.